Salve, queridos! Hoje eu continuo com a segunda parte do que nós estávamos conversando a respeito de que o mundo espiritual, a vida espiritual e a lei da atração mudou a sua vida e você nem havia percebido. Essa é uma grande verdade e hoje eu quero continuar falando a respeito disso, porque realmente eu vi que a grande maioria me pediu essa segunda parte, o que me faz perceber o quanto é importante para todo mundo estar buscando, as pessoas estão buscando, as pessoas estão querendo saber mais a respeito disso tudo, não só a lei da atração, que na verdade eu falo da lei da atração, né, que é só um dos ramos dessa coluna gigantesca que é o poder de Deus nas nossas vidas, porque chama a atenção das pessoas, né? Falar sobre a lei da atração é dar um pouco de esperança para cada pessoa, para que ela consiga, de alguma maneira, trazer para a vida dela os resultados que ela procura. Então, por conta disso, eu faço questão de falar sobre a lei da atração, mas é preciso deixar claro que, na verdade, nós estamos falando sobre o poder maravilhoso que a gente nunca vai entender o que é essa energia, o que é Deus, como ele age nas nossas vidas, se bem que disso eu posso falar um pouco de tudo que eu aprendi a respeito da ação de Deus nas nossas vidas, mas a ideia é que haja na sua vida uma descoberta da vida espiritual, que talvez você nem soubesse que existia, ou estivesse totalmente aquém, estivesse longe de entender o que é Deus, e talvez revoltado com alguma decepção que teve com relação a esse conceito divino, e então você acabou por desanimar, acabou por abandonar a possibilidade de ter um relacionamento com Deus, de acreditar em Deus. Já vi muito acontecer, principalmente porque as pessoas se decepcionam, elas ficam frustradas porque acaba perdendo alguém que ela amava muito e não entendeu por que aquilo aconteceu. Então ela prefere dizer, olha, para mim Deus não existe, porque quando eu mais precisei, eu roguei, eu pedi e não consegui. Queridos, a ideia do espiritual, ela vai muito além da nossa compreensão. Nós somos ainda bebês com relação à vida espiritual, com relação ao relacionamento com Deus. No entanto, a gente pode, na medida com que você vai vendo esse vídeo, por exemplo, na medida com que você quer realmente conhecer mais sobre Deus, se você busca, você encontra. Isso é bíblico, isso está em livros antigos, não só a Bíblia, mas os ensinamentos antigos mostram que se você procurar, você vai encontrar tudo na vida. Na realidade, isso é uma lei universal. Se você busca, você encontra. Se você planta, você colhe. Se você dá, você recebe. É uma lei universal que vai fazer com que você tenha resultados. Porque se você não quiser buscar, você não vai ter nem o que buscar. Né? Você vai continuar com a sua vida, você vai continuar com o seu dia a dia e, lamentavelmente, vai perder algo tão importante, que no vídeo anterior eu disse que é uma das colunas de uma vida plena, mas a verdade, a vida espiritual, analisando mais a fundo e te dizendo um pouco mais a respeito disso, a vida espiritual é tudo. Se você não tiver consciência da vida espiritual, meu amigo, minha amiga, você não tem praticamente nada, porque às vezes as pessoas passam uma vida fútil, uma vida desregrada, uma vida sem juízo nenhum de causa, sem juízo nenhum de regras, simplesmente porque não entendeu sobre o conceito espiritual, simplesmente porque não entendeu o quanto a vida é maravilhosa e ela, quando você segue regras, quando você segue princípios, quando você segue valores, ela se transforma de algo que era comum em algo muito mais até do que especial, porque nos ensinamentos nós aprendemos que quando nós nos tornamos conhecedores do que nós somos, de quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde a gente vai, a gente se torna sobrenaturais, nós já não somos naturais. Olha como isso tem tudo a ver com a lei da atração, olha como isso é
incrivelmente transformador, porque a partir do momento que você descobre que você já não mais é uma simples criatura, que você é alguém sobrenatural, isso é maravilhoso, isso é fantástico, porque realmente nos dá poder além do que nós poderíamos imaginar. Poder de você, como nós já vimos em se você pesquisar na internet, você vai encontrar tanta coisa sobre milagre, que você vai ficar impressionado se você começar a pesquisar milagres de Deus. Mas você tem que ir com a mente aberta, porque realmente a gente encontra mentiras nesse nosso meio. É preciso ter um início de relacionamento espiritual para que você possa ter um fluir da verdade na sua vida. Porque senão você vai ser simplesmente enganado nessa sua busca. Se você não tiver o interesse em dizer, olha, eu quero buscar isso a fundo, eu quero entender sobre o mundo espiritual a fundo, eu quero ser mais do que eu sou, eu quero conhecer sobre esse poder sobrenatural, você vai ser enganado, com certeza, porque é preciso ter um conhecimento, é preciso ter um envolvimento, ou seja, é preciso ter compromisso. A vida espiritual, ela exige compromisso. E não é só uma mera exigência, uma regra, um termo constitucional que você assina e simplesmente por isso. Não, é porque tudo na vida, vamos concordar, né? O que vale é a intenção, e a intenção sem compromisso não é intenção. A intenção sem compromisso não é intenção. Então nós falamos no primeiro vídeo sobre poder da fé, poder de atrair o que você quer para a sua vida, desde que seja bom, desde que seja construtivo, desde que seja ético. Falamos sobre bênção e maldição, que bênção significa bem dizer e maldição significa mal dizer. Então, isso tem tudo a ver com a lei da atração e tem tudo a ver com o mundo espiritual. Existe uma passagem bíblica em Mateus 6,33, onde o próprio Jesus fala que ele diz o seguinte, que nem Salomão em toda a sua plenitude jamais se vestiu como os lírios do campo, né? Olhai os lírios do campo, que não tecem nem fiam, entanto nem Salomão em toda a sua plenitude jamais se vestiu como um deles. E ele, nessa sequência desse texto, né, o contexto disso é que Jesus diz o seguinte, que a gente não tem que ficar ansioso pela roupa, pelo que vai vestir, pelo que vai comer, porque se Deus faz isso até com os passarinhos, que não têm o mesmo valor que nós temos para ele, quanto mais para nós. Então, ele diz para a gente não ficar ansioso. Isso tem a ver com o quê? Com a lei da atração. Também, no sentido, primeiro é realmente para você não ficar ansioso, para você não viver do passado e muito menos do futuro, para você não ficar ansioso, para você entender que a vida é maravilhosa e que você tem que viver no nosso presente, que é um presente de verdade. Só que as pessoas não entendem isso e tendem a ser ansiosas, tendem a ser temerosas por conta dessa inconsistência espiritual. Então tudo converge realmente para o espiritual e você não vai ser uma pessoa madura, uma pessoa plena, uma pessoa de sucesso se você não entender, se você não se envolver, se não houver a intenção, o envolvimento e o compromisso com a vida espiritual. E a gente vê aí pessoas que acabam tendo consequências gravíssimas na sua vida, porque elas fazem esses 3 pontos que eu destaquei, mas para o lado negativo da vida. Elas fazem um compromisso espiritual com coisas erradas, com entidades espirituais erradas, com instituições erradas que estão enganando as pessoas, dizendo que é a vida espiritual, dizendo que é a vida maravilhosa que Jesus veio nos trazer, as boas novas, né? Evangelho significa as boas novas, e no entanto são ciladas, então você tem que ficar esperto nesse sentido. Isso pode ser um assunto para o terceiro vídeo. E hoje o que nós vamos falar é sobre isso, essa coluna principal, né, que é
a vida espiritual que vai te trazer equilíbrio, que vai te trazer maturidade, que vai te trazer resultados, transformação na sua vida em todas as áreas. N áreas que nós falamos no primeiro vídeo que precisam ser mudadas, precisam ser transformadas nas nossas vidas, porque senão a gente não vai ser feliz de verdade. Existe a questão principal, que é o que mais dá audiência nas redes sociais, na mídia, que é o financeiro. Uma outra fantástica é relacionamento, casamento, namoro. Outra incrivelmente interessantíssima, que todos têm maior interesse e com razão, é a questão da saúde, do controle de peso. E aí vão os subnichos, porque realmente as pessoas estão procurando ter uma vida melhor. As pessoas estão procurando ter o seu peso ideal, ter o seu relacionamento ideal, ter o seu bolso ideal. E por que não? E com toda razão, a lei da prosperidade, aliás, vou falar mais sobre isso. Existe um jargão negativo no meio espiritual do mundo que diz, que fala sobre, por exemplo, a teologia da prosperidade. E realmente é um engodo do inimigo quando ele passa para você conceitos espirituais voltados apenas para o seu bolso, apenas para o ouro, apenas para o interesse próprio. Isso não tem nada a ver com a vida espiritual, que é o que Jesus veio nos trazer. Ele veio nos trazer as boas novas e veio nos trazer a liberdade, que antes disso nós estávamos presos a erros que foram consertados com a vinda de Jesus. Eu poderia me aprofundar mais sobre isso, mas eu não quero que esse vídeo tenha uma conotação religiosa mal interpretada. Então, com o tempo, a gente vai falar sobre isso com certeza, né? Mas a verdade é que Jesus veio nos trazer liberdade, veio nos trazer a salvação, graças a todos esses ensinamentos, a esse modelo de Cristo que nós temos e o que Ele fez por nós, o sacrifício da cruz, vicário. Nós somos pessoas livres, nós somos pessoas libertas, nós somos pessoas salvas, desde que assumamos compromisso, como eu já disse no começo do vídeo. Passada essa etapa que a gente pode falar no terceiro vídeo, eu quero falar hoje, foi sobre isso que eu me comprometi no vídeo 1, sobre a questão de que nós, com a vinda da vida espiritual nos nossos corações, na nossa alma, a gente se torna uma pessoa próspera em todos os sentidos, uma pessoa próspera no sentido de relacionamento, do financeiro, carreira, saúde, profissão, que está ligado com carreira, mas há uma diferença enorme de profissão para carreira. Tudo que você quer mudar na sua vida pode ser mudado, desde que, de novo, né, seja algo ético, seja algo que esteja dentro dos conceitos, princípios e valores do reino de Deus e da sua justiça. Porque você não pode esperar que você vai ter sucesso em algo que está totalmente fora dos conceitos e valores de Deus, que é, por exemplo, não levantar falsos testemunhos, não roubar, não matar, não trair, a traição em todos os sentidos, não só o matrimonial. Ou seja, você não pode esperar, você pode até ter sucesso nisso, e isso é o que mais acontece. Só que você está indo por ladeira abaixo porque você está indo pelo outro lado. Isso tem consequências e você vai colher o que você plantar. Cedo ou tarde, o mundo espiritual negativo, ele é tão de luz, ele é cheio de ciladas, de mentiras, que se você não percebe, você vai ali colecionando vitórias, entre aspas, né, vitórias, e lá na frente você vê que foi uma cilada. Então é por isso que você precisa ter um envolvimento com os ensinamentos de Deus, que no meio cristão eles chamam de palavra de Deus, né? Que existe nisso também uma conotação religiosa, doutrinária, que eu não quero que haja nesses vídeos, porque eu entendo, e isso eu defendia quando eu fazia faculdade de teologia, eu defendia, a minha tese era de que a linguagem evangélica precisa ser transformada.
Ela não precisa, a gente não precisa mudar nada do que Jesus veio nos trazer, do que precisa ser ensinado a respeito dos ensinamentos de Deus, do reino de Deus, da sua justiça, mas precisa sim de uma linguagem adequada aos nossos tempos. Então, hoje, se eu falar, por exemplo, pelo sangue venceremos, pela palavra nos alimentamos, isso tem um sentido totalmente perfeito e 100% correto. Mas as pessoas, o meu público, eles podem não entender essa linguagem. Então, eu sempre defendi que a gente precisa ter uma linguagem voltada para o seu público. Então, um dos grandes erros das doutrinas hoje em dia, em termos de ensinamento, é que eles estão doutrinando para os seus próprios. Eles estão falando uma linguagem para os seus próprios. Então, tudo bem que para você ser um próprio deles ali de carteirinha, você vai passar por toda essa doutrina. Mas, queridos, nós precisamos falar para os que não estão ali no nosso meio. Os que estão esquentando o banco entre aspas, porque é necessário realmente você participar de uma comunidade cristã, de uma comunidade onde você se relaciona, tem amizade, você estuda os ensinamentos de Deus, você canta, coisa mais linda do que cantar, você se sente bem, você entra em outras frequências quando você está cantando. Mas o grande erro que eu vejo nas diferentes denominações é que eles não entendem, salvo grandes exceções, né? Eles não entendem que nós precisamos estar falando para quem ainda não está no reino de Deus, que é o meu caso aqui falando com você, que talvez não esteja no reino de Deus e na sua justiça. Então, queridos, voltando num ponto atrás que eu comentei agora sobre a teologia da prosperidade, a grande dificuldade de linguagem hoje em dia para esse público é que muitas vezes as pessoas usam artifícios para trazer, já vi N casos assim, né? Esse público para o seu meio ali, para o seu foco, e para isso usam estratégias dessa teologia da prosperidade, o que é um erro na minha visão, porque tudo bem, está atraindo essas pessoas para você, e aí você vai poder passar para ela valores e princípios de uma vida espiritual que é maravilhosa realmente, é diferente realmente, mas eu acho que você precisa ser ético e correto em cada etapa que você faz, em cada etapa que você se apresenta e fala sobre os seus conceitos, precisa ver os princípios, os valores cristãos. Então, como é que você pode falar de teologia de prosperidade de uma forma tão linear, tão cheia de viseiras, porque a visão da teologia da prosperidade, dessa forma, ela te dá viseiras, porque você já não vê a vida espiritual como a base, que é o amor ao próximo, o amor de desprendimento, o amor sem querer nada em troca. Isso é o que nós estamos falando. Essa é a verdadeira religião. Tanto que nos ensinamentos de Deus, quando ele fala sobre o que é a verdadeira religião, ele fala que é cuidar das viúvas e dos órfãos. Olha só, é o amor pleno. É você cuidar dos pobres, cuidar dos abandonados, amar as pessoas, amar os seus próximos. Quem são os nossos mais próximos, se não os nossos familiares? E quem são os nossos familiares, de uma forma geral, quem são os nossos familiares, se não todos, porque nós somos todos irmãos? Tudo bem? Você vai começar pelos seus próximos. Mas você, na medida com que você vai ganhando poder, isso tem a ver com o financeiro também, olha aí, converge para a prosperidade, mas não da forma como é ensinado. Creio que eu consegui te mostrar o que eu quero dizer com relação a isso. Então, voltando à questão dessa coluna principal, que é o espiritual, que você precisa conhecer e você precisa amadurecer nesse sentido para você ter uma vida com razão, uma vida racional, uma vida de planos. O que mais eu falei no primeiro vídeo sobre planejamento, foi sobre planejamento. Então, não é possível você ser feliz de verdade se você está como folhas ao vento, foi o que eu falei no primeiro vídeo. Então, como é que eu faço, Cid? Como é que eu faço
para que a minha vida seja, então, uma vida planejada, uma vida com objetivo, separada em metas e, portanto, uma vida que vai começar a ter resultados. Queridos, isso vai passar pelo terceiro vídeo, mas nesse vídeo agora eu quero concluir o que eu prometi no primeiro vídeo, que nós íamos falar sobre quais são os primeiros resultados de uma vida espiritual. Quando você se envolve numa vida onde você entende que você teve um Criador, que você não é fruto de uma explosão que por coincidência transformou no que você é, uma pessoa perfeita, uma pessoa maravilhosa, que se você entender mais sobre o que eu estou te passando aqui hoje, essa é a intenção, você vai com certeza compreender o que os ensinamentos de Deus passam sobre sermos sal e luz, sobre nós sermos luz. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é você salvar vidas num navio? Porque lá na frente o comandante, o capitão do navio conseguiu ver a luz no farol. Você sabe o que é isso? Isso é o que você é. Isso é o que você precisa ser para que a tua vida tenha mais sentido. Porque se você não entender que a tua vida passa por amar as pessoas de verdade, em servir as pessoas de verdade, em ter... Se ela não passar por isso, você não vai ver resultados satisfatórios. Por isso que os ensinamentos espirituais todos falam que você precisa preencher uma lacuna que está ali. Pode notar, a maioria das pessoas que não tem ainda esse conhecimento espiritual, elas tendem a ter um lado vazio, que elas não entendem o que é. Tem um vazio que precisa ser preenchido e elas não conseguem. Elas procuram, às vezes, um amante, às vezes elas procuram uma fortuna de bilhões para ver se aquele vazio desaparece, ele não desaparece. E sabe o que é esse vazio? É exatamente o servir, o amar ao próximo. Quando você entende isso, seu vazio acaba, porque esse é o princípio de Jesus. Amor, numa palavra, amor. Nós poderíamos separar em 3 pontos, né? Resumindo os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos de Deus, os ensinamentos sobre a vida plena em paz, em fé, paz e amor. Mas o amor, ele está todo resumido nisso. O amor, ele tem tudo isso e muito mais. Sem amor você não tem fé. Sem amor você não tem paz. Sem amor você não tem nada. Porque a pessoa que não entendeu na vida, e isso a gente mais vê, infelizmente, nos meios públicos, digo em termos de administração pública, o que devia ser algo ético, o que devia ser para o povo, o que devia ser algo que... Imagina eu trazendo para mim o gerenciamento financeiro de uma porção de cada pessoa, de cada cidadão, né? E isso é um administrador público. E aí você pega esse dinheiro e você traz para você dá para os seus amigos, amigos do rei, né? Assim que se fala na política, né? Então, queridos, existe aí um erro tremendo das pessoas que não entendem nada sobre a vida espiritual, sobre esse relacionamento com Deus, que a gente realmente, eu costumo dizer, se você observar os meus vídeos, eu volta e meia comento sobre isso, que você nunca, talvez, vai entender totalmente o que é Deus. O que é Deus na sua definição totalitária ali, o que é Deus na sua definição, talvez, em termos de imagem, em termos de conceito, você vai entender sim que Ele é o nosso Criador, que Ele deixou uma carta gigantesca com mais de 60 livros nos ensinando a viver, nos ensinando a ter fé, nos ensinando a sermos felizes de verdade, desde que nós queiramos estudar sobre isso. Mas você nunca vai compreender totalmente o que é Deus. Bom, onde Ele está? O terceiro céu. Tudo bem, né? O primeiro céu é o das nuvens, depois o das estrelas seria o segundo céu, e o terceiro céu seria onde está o nosso Criador. O reino de Deus está entre nós. Mas existe, Jesus sempre falava sobre o céu, e existem testemunhos
de pessoas, a minha própria mãe testemunhou sobre isso uma vez, que ela sonhou com Jesus, ele disse, eu venho lá de cima. Então, existia uma ligação muito interessante sobre isso, sobre o terceiro céu, que seria nas estrelas. Então, nós, como filhos da luz, vindo das estrelas, ou oriundos das estrelas, olha que lindo isso, a gente volta e meia vê isso em escritos antigos. E então você, por conta disso tudo, você talvez nunca vai entender realmente o que é Deus na sua profundidade, porque nós mal sabemos nos relacionar com o vizinho. A gente vai falar sobre o que é Deus, a gente vai escrever o que é Deus, querido, seria pretensão, seria pretensão minha, pretensão de quem quer que fosse, querer definir Deus na sua forma física e na sua forma transcendental, na sua forma talvez lúdica, sim, que é o que mais acontece, mas não da forma concreta do que é Deus realmente. Isso a gente nunca vai ter certeza, mas o que nós sabemos é que Deus existe, e quando você experimenta Ele de verdade, porque é aí que está a diferença. Uma coisa é você ficar no seu pré-julgamento, na sua condenação sobre o que Deus não fez para você, da forma como você entendeu. Outra coisa é você buscar Deus de verdade e experimentar. Experimentar. Essa é a grande diferença que vai fazer com que você tenha uma experiência, olha aí, uma experiência verdadeira com Deus. Você não pode querer falar de Deus, querer criticar Deus, querer brigar com Deus sem você ter feito isso. Você não tem nem direito. Você não tem nem direito de fazer isso. Porque você não tem as prerrogativas para isso, você não tem fundamento. Eu falei também sobre isso no outro vídeo, que se você não tem princípios e métodos para se desenvolver um ponto científico, a princípio uma teoria, e depois você concretiza a teoria como um conceito verdadeiro, comprovado e científico, se você não tiver base para isso. Você precisa ter base para isso. Então, como é que você faz isso? Buscando Deus de verdade, experimentando. Aí você vai ter base de verdade. Então, queridos, então nós nunca vamos entender realmente o que é Deus, de onde ele veio, para onde ele vai, mas Deus existe e está aí para quem quiser buscá-lo de verdade. E se você bater na porta, ela vai se abrir. O que eu quero te dizer com isso, querido, é que a vida é muito mais do que você imagina. A vida é muito mais do que você espera. E, no entanto, você não está vivendo isso porque você está baseado nos engodos do mundo, da sua existência cultural, da forma familiar de onde você vem em termos de cultura. A mídia está deturpando a todo tempo, a todo momento, as verdades que deviam vir para você da maneira certa. E a verdade é que nós, do 1 aos 6 anos, né, nós estamos numa frequência que a gente absorve totalmente o que nos for ensinado. Se você com 3, 4 anos for jogado numa piscina e você sai nadando, se você começar a estudar inglês com 4 anos, você com 5 você está falando inglês, porque nós estamos em teta, do alfa para o teta, e é uma frequência que faz com que nós absorvamos no nosso inconsciente um aprendizado mais rápido. Nós estamos com o portal do nosso inconsciente aberto. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, isso tem a ver com o sobrenatural que eu comento aqui, que nós, quando nos transformamos em verdadeiramente filhos de Deus, que eu vou te explicar melhor sobre isso posteriormente, no terceiro vídeo, nós nos tornamos pessoas sobrenaturais e a gente começa a colocar no nosso inconsciente o que precisa ser colocado. Então, o que era uma mentira por conta da nossa cultura familiar, da cultura do mundo, das mentiras do mundo, vai se transformar em novos padrões de pensar, em padrões de crer, os chamados paradigmas. Paradigma é um padrão de conhecimento que a gente adquire, mas que muitas vezes pode estar certo e muitas vezes pode estar errado. E geralmente, por conta dessa herança familiar, nós levamos conceitos errados. Querido, eu ficaria aqui muito tempo falando sobre isso, mas eu preciso resumir, que já está indo para meia hora. Então, eu quero te dizer que
há um, muitas vezes você vê ensinamentos de grandes mestres, e não estou me comparando com eles, não. O que eu estou te passando aqui não são coisas minhas, são coisas que eu aprendi e que humildemente eu estou te passando. O que eu quero dizer é o seguinte, que existem aí grandes mentores dizendo que você tem, você merece ser feliz, que você merece ser tudo que você deseja ser, tudo que você sonha ser. E olha aí, você está sendo levado a um engano, porque na verdade, pelos ensinamentos do reino de Deus e da sua justiça, você não merece. Isso é interessante, isso dá um recorte para mais assuntos de vídeo, e é maravilhoso você entender isso. E é sobre isso que eu ia falar no terceiro vídeo. E o que acontece? Por que você não merece? Porque os ensinamentos do reino de Deus e da sua justiça nos orientam sobre isso, que nós, por mérito, nós não temos. Nós não merecemos. Porque vamos concordar, a natureza humana, ela é difícil, ela é ruim, ela é vingativa, ela ira com facilidade, ela peca com facilidade. Pecar é errar, né? Sair da direção. Nós mentimos com facilidade, nós nos enganamos com facilidade. Então, por isso que esses ensinamentos falam que nós somos pecadores. E quem não é? Eu sou, você é, todos são. Porque vivem num aprendizado constante, errando para aprender o que é da natureza humana também. Mas o princípio disso que eu estou destacando é que nós erramos, nós pecamos. Então, pela nossa natureza, nós não merecemos. Porque imagine uma pessoa lá que era um marginal, ou que era um mentiroso contumaz. Será que essa pessoa, depois que ela aprendeu sobre os valores cristãos, ela mereceria por tudo que ela plantou no seu passado ou até no presente? Porque o aprendizado é constante. Então, a princípio, isso tem muito fundamento, nós não merecemos. Mas, queridos, há a questão legal no mundo espiritual. E isso é legal também no sentido que nos atrai, porque olha que bacana, a partir do momento que você entende que você tem direito a ser feliz, isso é maravilhoso, e é tudo que a gente esperava ouvir. Puxa, eu não mereço, mas eu tenho direito de ser feliz. Como é que é isso, Cid? Como é que eu posso não merecer e ter o direito? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele trouxe o seu Filho até nós para que nós aprendêssemos sobre ele e que fôssemos salvos por ele, fôssemos libertos por ele. Isso é uma codificação que nem todos vamos entender, mas essa forma como essa solução veio de Deus para nós, pelo tamanho do amor dele por nós, nos transformou em verdadeiramente filhos de Deus. E, portanto, filhos de Deus a partir do momento que você aceita ele, que você começa a acreditar nele, fala, não, ele existe sim, Deus existe, eu já tive experiências com Deus, vi pessoas, Deus existe, você experimentou e você viu que Deus existe. Então você começou a aprender sobre ele e decidiu ter compromisso com ele. Então você se tornou uma nova criatura e, portanto, com direito, um filho verdadeiro de Deus e com direito à graça. Esse era o assunto que eu ia passar do primeiro vídeo, sobre a graça que nos confere vida plena, sim, no meio desse furacão que poderia ser o Katrina, poderia ser o Milton, poderia ser qual fosse o furacão, você enfrenta de frente e voa acima das tempestades. É incrível, é impressionante, é maravilhoso, mas a partir do momento que você entende que você tem esse lado espiritual, que você é filho de Deus porque você começou a buscá-lo e você decidiu se comprometer com ele, com o reino de Deus, você se torna parte de uma grande família, verdadeiramente. Não que antes você não fosse, você foi criado por Deus, você é criatura de Deus realmente.
Mas se você não acredita em Deus, se você não tem compromisso com nada, e muito menos com o reino de Deus, querido, você folha ao vento e é como um galho de videira que desconecta-se do tronco, né? Esse galho quebra, perde a seiva, perde a nutrição e morre e vai para o fogo, vai ter uma vida de inferninhos, uma vida de um monte de inferninhos e não entende o porquê. Porque você se desconecta de Deus. A partir do momento que você se conecta com essa grande família que é o reino de Deus e a sua justiça, você se torna verdadeiramente filho de Deus. Mas isso passa pelo compromisso. Isso eu vou falar no outro vídeo, que é esse compromisso. Mas, queridos, eu quero te dizer que a graça de Deus que vem para nós, não por merecimento, mas por direito, ela te confere, sim, livramentos, ela te confere, sim, melhorar minha postura aqui, ela te confere, sim, vida abundante, que não tem nada a ver com teologia de prosperidade, a vida abundante que nós falamos lá em Mateus 6,33, onde Deus, no contexto todo, nos revela, nos mostra que a gente não tem nem que se preocupar com comida e roupa, que Ele vai nos prover, e isso eu tenho experiência própria de que é verdade. É verdade. Nunca, desde que eu assumi compromisso com o reino de Deus e a sua justiça, que é assunto para o terceiro vídeo, eu pude ver o que é a graça de Deus nas nossas vidas. Os inferninhos ainda têm alguns desafios, sim, que às vezes é quase inferninho, mas não é inferninho mais. Os meus desafios são desafios porque eu tenho nova consciência, eu tenho uma ressignificação. Quando eu estou ciente de alguma dificuldade, explodiu, o prédio que eu moro explodiu, caiu tudo e eu sobrevivi. Às vezes não, poderia não sobreviver, mas a vida com Deus, você é sim cheio de livramentos, cheio de bênção, cheio da graça de Deus. O que é a graça? O que é a graça? A graça é um dom que vem para a sua vida sem merecimento. Mas é um direito seu desde que você tenha esse compromisso com Deus. Desde que você dê o seu passo na direção de Deus. Porque Ele já deu o passo dele na sua direção. Quando Ele amou-nos de tal maneira que fez tudo o que fez por nós, queridos, Ele deu o seu passo de uma forma linda, de uma forma impressionante. E que a gente não percebeu isso, talvez, nas nossas vidas, porque fomos induzidos ao engano, por isso que eu já vou repetir, né? Cultura familiar, onde você aprende que dinheiro não cai do céu, você tem que trabalhar que nem louco, você tem que viver uma vida, estudar, trabalhar, e lá pelos 50, 60 anos você vai usufruir da sua vida, que não vai, porque você dedicou toda a sua vida quase que basicamente num erro, num engano. E como é que você vai poder usufruir de uma vida plena depois de algum tempo onde você muitas vezes não vai ter mais capacidade? Imagina você com 70 anos ali querendo dirigir um Ferrari, nem todo mundo consegue. Eu tenho certeza que vou conseguir, porque eu tenho lutado por isso, tenho me cuidado, me alimentado melhor, academia, futebol, exercício para o olho, milagre no meu olho. Eu tinha 1,5 graus, não podia dirigir à noite com chuva, e hoje em dia eu faço isso, sem óculos. Então, a graça te proporciona uma condição de vida diferente, sim. Não vão ser só flores, como eu acabei de dizer. Não, a vida não é só de flores, a vida é um aprendizado constante. Só que o que era um inferninho, você ressignifica. Não é mais um inferno seu, você perder um ente querido, não é mais um inferno na sua vida, você ter uma falência, perder alguma parte do seu corpo, perder coisas que antes você não entendia e agora você entende que Deus conduz a sua vida e que se Ele fez com que aquilo acontecesse é porque tinha que ser assim. Então só por isso aí você já ressignifica. E segundo, porque se você vive pela graça, você já não mais é uma pessoa perdida, uma pessoa enganada, uma pessoa
totalmente fora da realidade. Porque essa é uma grande verdade, as pessoas vivem fora da realidade, enganadas pelo mundo, pelo cotidiano. E não tem que ser assim. Quando você vive pela graça, você vive diferente, você vive em paz, você tem tempo para pegar um sol, você tem tempo para viver a vida de verdade, porque prosperidade não é só financeiro. Prosperidade é você ter paz, é você ter um tempo de reflexão na sua vida, ter um tempo para pegar uma piscina, pegar uma academia, pegar um futebol, ter uma confraria de amigos, como até isso eu tenho. Graças a Deus. Isso, querido, é a graça. As pessoas vivem dizendo graças a Deus, mas não entendem nada do que é essa graça. E é sobre isso que eu prometi que ia falar nesse segundo vídeo. Sobre a graça de Deus nas nossas vidas, que nos é conferida porque nós nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus. Isso é bíblico. Isso tem tudo a ver com você conseguir uma vida melhor, uma vida plena. Não são flores, como eu digo. A vida de um cristão não é só flores. A vida de uma pessoa que descobriu o que é a verdadeira lei da atração não é só flores. Eu não vou aqui mentalizar uma barra de ouro, um Ferrari, amanhã vai estar na minha porta, pode até acontecer, mas esse não é o conceito verdadeiro da lei da atração. Você tem que realmente batalhar pelas suas coisas com saúde, com equilíbrio, e você vai obter as suas coisas. E muitas vezes ela vai vir sem muito esforço mesmo. Porque existe uma passagem bíblica em Salmos 157, eu não me recordo, mas que diz que sem Deus em vão vigia o sentinela. Então, se você não tem Deus, querido, infelizmente você tem muito pouco. Não adianta você acumular tesouros, você ter uma vida fantástica financeiramente, mas pode observar, tem muita gente que realmente tem uma vida plena em todos os sentidos, mas às vezes a pessoa é trilionária e passa a vida cheia de infernos, cheia de ela mesma diz, a minha vida é um inferno, eu não sei onde que eu estou errando, o que foi que eu fiz, por que isso aconteceu assim, assim. Ela vive um constante inferninho na vida dela, porque ela não está vendo pela graça. Ela está sendo abençoada, sim, pelos princípios das leis universais, e por isso ela teve o seu trilhão, mas ela não entendeu nada sobre o amor, sobre Coríntios 13, que fala muito sobre o amor, se puder, leia. Ela não entendeu nada sobre isso, então ela vive um vazio, e além do vazio, ela vive os infernos ali, insuportáveis muitas vezes, porque ela não teve compromisso nenhum de amor ao próximo. Ela não teve compromisso nenhum com o reino de Deus e com a sua justiça. Então, é claro que vem as consequências, porque você é lei da atração, você colhe o que você planta. Então, se você se torna um trilionário do combustível, por exemplo, como já vimos nos Estados Unidos, Rockefeller. Mas se você não planta amor, você vai colher amor? Ou será que você estava plantando só ambição desregrada? Você vai colher as consequências da ambição desregrada. Quando você passa por cima de pessoas, de instituições, de leis constitucionais, que foi isso que aconteceu muito por lá, em prol, entre aspas, do seu sucesso, você vai estar até atraindo para você realmente esse sucesso financeiro. Mas a que preço? Mas a que preço? Então, é isso que eu quero dizer. Já a vida na graça, não. Você é uma nova criatura. Você assumiu um compromisso com Deus. Você assumiu um compromisso de ser verdadeiramente um filho do reino de Deus e da sua justiça. Então, você já não é mais natural. Então, tudo que você faz, você pede, primeiro, faz a sua petição com graça, com gratidão, é isso que eu quero dizer, né, que é um dos princípios, uma das colunas sobre a lei da atração, que tem sobre isso nos meus vídeos.